palavra de Deus diz, amado, em Isaías, por exemplo, 43, por duas vezes, pelo menos, vamos abrir ali rapidinho, então, Isaías 43, a palavra de Deus está falando, aqui neste contexto, aqui especificamente para o povo de Israel, mas as pessoas que se tornam a igreja do Senhor, que se converte, que se torna povo de Deus, pode-se até dizer que a igreja então seria como o Israel de Deus, porque Israel quer dizer representante, príncipe. Jacó, que era irmão de Esaú, filho de Isaac, ele recebeu esse nome de Jacó, e Jacó quer dizer enganador, usurpador, aquele que leva vantagem. E nós, seres humanos, por causa do egoísmo, do egocentrismo, nós procuramos tirar vantagem, não é verdade? Em cima das pessoas, em algumas situações, às vezes chega a prejudicar a pessoa, né? Muitíssimo, mas mesmo que não venha prejudicar ninguém, sabe, aquela bobagem na nossa alma de levar vantagem, de nunca perder, né? Ou nem a questão de perder, tem e quer mais, e aí então ele ultrapassa limites de ofensa, de ganância, de roubo, de mentira, enfim, porque quer levar vantagem. E Jacó significa isso, o enganador, o usurpador. E todos nós nascemos assim, nascemos como Jacó, nós nascemos Jacó, tá? Então entenda, a expressão Jacó quer dizer aquele que gosta de levar vantagem, né? Que se sente bem levando vantagem em tudo, principalmente financeiro, então, né? Meu Deus. Mas Jacó não aguentava mais o seu estilo de vida tão pobre, tão medíocre, né? Espiritualmente falando, sabe? A angústia na sua alma estava terrível. Então ele buscou a Deus com intensidade. Gênesis revela isso, buscou a Deus com intensidade. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Buscou Deus com intensidade e converteu-se ao Senhor. E quando ele se converteu, Deus transformou Jacó em outra pessoa. Deus transformou Jacó em outra pessoa. E é o que acontece conosco, nós nascemos Jacó, e Deus quer nos converter em outra pessoa. Deus quer que sejamos seus filhos. E naquela busca intensa de Jacó com Deus, Deus mudou Jacó para Israel. Israel quer dizer proclamador do reino de Deus, príncipe de Deus, representante de Deus. E Deus quer então que nós, Jacó, venhamos a nos converter em Israel, ou seja, filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Diz ali, nós entendemos que todos são Jacó, ou seja, criatura. Mas Deus nos chama para nascermos de novo nele, para nos convertermos. Então, o versículo 12 de João 1 diz que a todos que o recebem, Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, ali o versículo 6, 7, 8 diz: filhos não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. Conversão do Espírito. Deus é Espírito. Filhos que se convertem a Deus. Então, filhos espirituais. Israel é espiritual, Jacó carnal, normal, com suas debilidades, suas deficiências, suas limitações, e predestinado
a morte, separação, inferno. Mas quando Jacó converteu-se ali em Israel, filho de Deus, representante de Deus, Deus então dá aqui em Isaías 43, por exemplo, no versículo 7, a todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. No versículo 21 diz, o povo que formei para mim, para que me desse louvores. Então a igreja foi criada para dar louvor a Deus. Amém, amado? Efésios capítulo 2, versículos de 5, 6, 7, 8, vai até o 10 na verdade, diz que Deus nos criou, nos formou, nos salvou para a sua glória, para a sua glória. Então o louvor a Deus chama Deus conosco. O nosso louvor a Deus é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus em nosso meio, Deus dentro de mim. Emanuel, Deus conosco. Então a igreja, Deus formou a criatura, os Jacós da vida, converte em Israel, em igreja, em seu povo, em seus filhos. Para quê? Para quê? Para darem louvor ao Salvador, para darem louvor ao Criador, bem como está aqui, Isaías 43, 21, o povo que formei para mim, diz o Senhor, o povo que eu salvei para mim, diz o Senhor, o povo que eu fiz para me dar glória, para me dar louvor, para terem comunhão comigo, para se santificarem por causa da minha presença, para que sejam levados para a minha glória. Como Deus nos ama, irmão, como Deus deseja estar em nosso meio. E para Deus não tem problema algum de estar em nosso meio, desde que, Senhor, meu coração te deseja, Senhor, obrigado, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, coisa gloriosa, meu amado. Então, o louvor do povo traz a presença de Deus. Deus se sente feliz, Deus se sente muito bem no meio do povo que reverencia, que adora, que louva, que reconhece, que é grato. É isso aí, que é grato a Deus. Hoje existem muitas pessoas que já se converteram, que já ouviram a palavra de Deus, que já inclusive foram batizados, que já inclusive leram a Bíblia, que já inclusive meditaram, foram batizados no Espírito Santo, mas que hoje estão frios, mas que hoje estão afastados, mas que hoje estão desviados. Por quê? Por causa da ingratidão. Por causa da ingratidão. Pronto. Quando o ser humano começa a ser ingrato a Deus, começa a esfriar, começa a ficar longe, e daqui a pouco ele começa a pensar aquilo que ele não queria mais pensar, ele começa a aceitar o mundo do qual ele repudiava há pouco tempo atrás. Por quê? Por causa da ingratidão. Por isso o salmista diz: minha alma, não te esqueças de todos os benefícios que o Senhor te deu. Sabe o que a ingratidão identifica?
Independência. Independência, andar sozinho, soberba, orgulho, altivez. Eu posso viver bem sem Deus. Ainda que nunca fale, ainda que nunca verbalize, mas as suas atitudes demonstram a sua soberba. Mas Deus continua dizendo a nós: o povo que eu formei para que me desse louvor, o povo que eu formei para que me desse gratidão, que sejam gratos, que estejam comigo, que reconheçam a sua miséria e que eu estendi a mão e os trouxe para um lugar de glória, um alto lugar, um lugar de segurança, um lugar de proteção. Amados, o louvor na vida do povo, dos crentes, a gente não pode exigir isso na vida de um descrente, né? Mas podemos sim lembrar aqueles que se tornaram carnais. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim. Então isso nós podemos fazer. Lembrar o carnal. Quem é o carnal? É o ímpio? É o incrédulo? Não. O carnal é o que já foi crente, já foi espiritual, mas ele foi se afastando e agora é carnal, né? Vive como se não conhecesse a graça de Deus. O que está lá fora, a Bíblia chama dele de ímpio, que anda na iniquidade, incrédulo. O carnal é aquele que conhece, mas não quer continuar na fé. É um carnal. Então, 1 Crônicas 25:5, por exemplo, ou 7, perdão, versículo 7, 1 Crônicas 7, 25:7, diz que teve determinado momento, não vamos entrar aqui no contexto, mas determinado momento da história, 288 cantores estavam em seu turno louvando a Deus na casa de Deus. E aquilo foi constante, por longo tempo. Acontecia então, diz, versículo 7, capítulo 25, né? Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288 pessoas. 288 pessoas que estavam em seus turnos louvando a Deus constantemente na casa de Deus, porque o povo ia chegando, ia se quebrantando, o povo ia chegando, ia entrando no ritmo do louvor, na gratidão a Deus, na comunhão com Deus. O negócio era tão forte que até de longe já se ouvia o louvor na casa de Deus. Como Deus ama, e isso foi instituído por Deus. Podia ter música sacra, né? Mas não só música sacra, não, aquela que é lindo, maravilhoso, né? Mas só com aqueles, sabe, aqueles instrumentos assim afinados, tal, né? Mas não só isso, a Bíblia diz, inclusive, com símbolos, com tambores, enfim, tudo que respira, tudo que faz barulho, louve o Senhor, louve a Deus. Então a casa de Deus era assim, era movida nesta situação. 2 Reis capítulo 3, versículo 15. Olha só que coisa tremenda aqui na vida de Eliseu. Eliseu, um homem de Deus, detentor da palavra de Deus, porque naquela época não tinha Bíblia, tá?
E Deus falava então através de seus profetas, homens que Deus levantava para proclamar o evangelho para o povo, para ensinar o povo o caminho do Senhor. Segundo Reis 3,15. Então Eliseu era um homem desse, tá? Era a igreja do Senhor, era o povo de Deus. Nós possuímos a Bíblia, a palavra de Deus. Eliseu era a palavra de Deus. Eliseu é o que proclamava a palavra de Deus, nesse momento especial aqui. Mas, quando vieram alguns reis, rei de Israel, rei de Judá, para ouvir a palavra de Deus, receber a orientação da palavra de Deus, não só os reis, mas também, com certeza, a sua comitiva, sei lá, podiam ser dezenas de seguranças com os reis. Eliseu diz que ele necessitava da revelação, ele necessitava da revelação de Deus. E aí no versículo 15 diz assim, ó: mas agora trazei-me um arpista, alguém que toque, que cante, um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. O que isso quer dizer a nós? Quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos, não estou falando somente daquelas músicas, apenas ficar limitado na letra da música, como é linda essa canção, como é emocionante, não. É isso, mas vai além disso. Vai além disso, porque as canções, elas proclamam a palavra de Deus, elas refletem em canções a palavra de Deus, e isso é louvor, mas também não somente com instrumento ou com uma melodia, uma música já decorada, né? E independente se é isso, mas ela tem que ser espiritual, ou então cânticos espirituais, não, voluntários, que vêm lá da alma, criada pelo indivíduo mesmo no momento, não importa, tem que ser espiritual. E Deus habita então no meio dos louvores, como Deus ama os louvores. Olha, Eliseu precisava da presença de Deus para que a palavra seja revelada. Nós precisamos da presença de Deus para a palavra de Deus escrita estar revelada em nós. Então diz aqui o texto que quando havia o louvor ali, olha, Eliseu era o proclamador da palavra de Deus. E aquele pessoal, quem sabe dezenas de pessoas, queriam ouvir a palavra de Deus, queriam ter a direção da palavra de Deus, mas por causa do louvor, eles foram quebrantados, porque diz o texto que a mão do Senhor estava ali, a presença do Senhor. Mão fala de direção. Ali o povo recebeu a direção de Deus. Por causa do quê? Por causa dos corações quebrantados, humilhados, gratos já pelo conhecimento adquirido. E assim Deus quer fazer conosco, assim Deus quer continuar a fazer conosco, hoje e sempre. O louvor atrai a presença de Deus, e aonde Deus está, o mal tem que sair. É impossível de treva permanecer aonde a luz está. Não é assim no mundo natural, irmão? Olha aqui, as luzes estão acesas, todo mundo vê tudo, né? Então, treva não tem como permanecer. E quando nós louvamos a Deus, meu irmão, Deus vem. Deus é atraído. A glória de Deus, o Shekinah de Deus é atraído. E aí,
tudo acontece. Existe cura, existe entendimento da palavra de Deus. Quantos irmãos que já são crentes já há bastante tempo, são evangélicos há bastante tempo, vão para os compromissos evangélicos já há muito tempo, e ainda dizem, mas eu não entendo, eu não compreendo. Por quê? Precisa da revelação, que vem através do louvor, da adoração, da gratidão, de um coração grato, que louva, que adora. Que louva e adora. Meu Deus, que testemunho maravilhoso encontramos aqui. Poxa, é o Eliseu, cara. Eliseu recebeu porção dobrada da unção que havia no seu mestre, no seu discipulador Elias, que Elias foi arrebatado aos céus. E Eliseu deu continuidade ao ministério profético de Elias com porção dobrada à de Elias. O que isso quer dizer? Mas ele precisava proclamar a palavra de Deus. As pessoas ali precisavam entender a palavra de Deus. Ele diz, vamos louvar o Senhor, vamos louvar, vamos adorar, senão nada vai acontecer não, senão nós não vamos compreender, nem eu poderei falar, nem vocês conseguirão entender. E ali aconteceu o Shekinah de Deus, a presença de Deus, por causa do louvor do seu povo. Aqui vamos falar da libertação do rei Saul. 1 Samuel 16, 23. Um pouquinho antes de Reis aí. 1 Samuel 16. (16, 23). Saul, ele precisava de libertação. Saul já era rei, ungido, consagrado e orientado, levantado pelo próprio Deus. Foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. Mas por causa de seu esfriamento, por causa da sua falta de observância, por causa de sua falta de gratidão a Deus, ele foi esfriando, passando a fazer coisas erradas, a ponto de ficar endemoniado. E aí, os companheiros ali, os ajudadores do rei Saul disseram, olha, tem que trazer, eu conheço um homem que ele louva a Deus e ele atrai a presença de Deus, traga ele. Aí trouxeram. No versículo 23, esse homem era Davi, né? Diz assim, sempre que o espírito maligno da permissão de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava, e Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. No louvor há libertação, irmão, porque o louvor chama a presença de Deus, está entendendo? E no louvor há libertação. E se nós somos um povo que louvamos a Deus, que somos gratos, que entendemos a Bíblia Sagrada, que entendemos cada letra de hino projetada, nós sabemos que aquilo ali é Bíblia, não tem heresia, porque se tem heresia eu tenho que fechar a boca mesmo e não, tenho que me engessar, eu não vou participar dessa besteirola aí, não, mas
graças a Deus não é isso que acontece aqui, né, irmãos? Bíblia cantada. Tem um aqui mesmo, eu tenho que me deleitar, ser participante, por quê? E isso, além de um coração grato expresso a Deus, isso atrai Deus. E se atrai Deus, quanto mais irmãos aqui estiverem com esse coração, Deus estará curando o povo, libertando o povo. Não só os crentes, não, os descrentes, os convidados que vêm a este lugar, irmão. Amém, amado? Porque a presença de Deus afeta todos, contagia todos, cura, liberta todos, traz entendimento para todos, porque Deus não se reserva aonde Ele está. Isso que é tremendo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é cheio de misericórdia. Por isso. E aonde onde tem o povo que louva, que adora, que sabe o que está fazendo, faz um culto racional. Foi para isso que Deus nos converteu. Foi para isso que Deus converteu um povo para ser o seu povo. Por isso Deus converteu um povo que estava em trevas, na ignorância, em suas lamentações, em suas prisões de angústias, de tristeza, de vazio. Transformou esse povo que estava em treva para ser um povo que está na luz. Por isso, louvar, meu Deus, o louvor, na verdade, ele é um negócio incansável na vida de um filho de Deus, na vida de um crente. Então veja a coisa tremenda. O louvor traz libertação. Segundo Crônicas 5,13, um pouquinho para frente de novo, de Samuel, porque livro de Reis, livro de Samuel, Reis e Crônica é um kit, né? Kit de 3 livros ali, né? Tudo juntinho, né? Porque um completa o outro. Inclusive Crônicas repete em boa parte, né, o que acontece no livro de Samuel e Crônicas. Então eles estão sempre juntinho ali. Primeiro Crônicas, que eu falei mesmo, segundo Crônicas, né, 5, 13, 14. Aqui a história da arca que estava sendo levada para o templo, né? Então diz assim, os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, eram como um só, ou uniformemente, né? Como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. Olha só, render-lhe graças. Acompanhado de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem que os sacerdotes não podiam conter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Meu irmão, para poder entender a palavra de Deus, tem que ter louvor aí dentro do teu coração, meu irmão. Tem que ter gratidão aí dentro do teu espírito. Tem que ter ação de graças, tem que ter adoração, meu irmão. Tem que ter rendição, quebrantamento. Tem que ter paixão aí dentro do teu coração, meu irmão, para que a palavra de Deus seja ministrada no teu espírito, na tua alma, meu irmão.
na tua consciência, transformando a tua consciência, meu irmão, deixando de ser uma pessoa ruim, uma pessoa em treva, uma pessoa ignorante, para ser uma pessoa boa, na luz e consciente da verdade de Deus. É pelo louvor que se tem a revelação de Deus, é pelo louvor que se tem o entendimento da palavra de Deus. Então veja, o povo se alegrando aqui, meu irmão. Por quê? Por causa da arca. A arca era um caixote revestido de ouro, com dois varal assim, dois bastão, né? Onde ela era carregada para lá e para cá, nos lugares definidos. Então a arca estava ali, dentro da arca existia o quê? Algumas coisas, a palavra de Deus, né? Nas tábuas de pedra, tinha aí o pão da preposição, tinha a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Então aquilo ali simbolizava a presença de Deus. E aonde aquilo estava, né? Não exatamente por causa daquela caixa revestida de ouro, não, mas por causa da reverência, não pela caixa de ouro, mas reverência pela palavra de Deus que estava ali. E aonde existe reverência, temor, Deus está. E hoje a palavra de Deus foi enviada a nós, e é a arca. Quem é a arca? É Cristo Jesus, que morreu por nós. Ele é o revelador da palavra de Deus. Ninguém pode entender a palavra de Deus se não for pela unção de Deus, pelo Espírito do Senhor que foi enviado. E ele tem que ser reverenciado, tem que ser clamado, tem que ser aclamado, tem que ser louvado, adorado. A arca. Aonde que está a arca? Aonde está a arca? Meu Deus, onde é que está a arca? A arca de Deus está onde? Está aqui? Está onde? É isso aí, Zé. Aqui, Zé. É isso aí, Zé. Está aqui, dentro de mim. Como a Miriam falou, está dentro de mim, a arca de Deus está dentro de mim, que é o Salvador Jesus Cristo, com todos os seus mandamentos, com todas as suas promessas, com a sua eternidade. Está dentro de mim. Aonde está a arca? Então eu tenho que louvar a Deus, porque está dentro de mim, está no nosso meio, juntamente com o meu irmão que está do meu lado, da minha frente. A arca de Deus. Nós temos a arca de Deus. É motivo de celebrar, é motivo de adorar, é motivo de louvar. Sim, quando aquele povo viu que a arca de Deus estava chegando, mas é o Antigo Testamento, não tinha uma revelação, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Mas olha só que preciosidade que nós vemos aqui no Antigo Testamento, quando a arca estava chegando. O povo louvando, celebrando a Deus. O rei, os magistrados, os sacerdotes, os principais sacerdotes, juntamente com todo o povo, a alegria era, como diz aqui, era uniforme em todos. Havia uma grande alegria, eles louvavam ao Senhor. E nós, irmãos, temos motivo maior do que o deles. Porque a arca de Deus, tá? Como disse o Zé, está aqui, faz assim, ó, que nem o Zé fez, aqui, ó. Minha consciência, a minha mente regenerada pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, o Deus Todo-Poderoso, soberano que criou todas as coisas, me conscientizou da sua vontade e quer me salvar, quer me deixar salvo até os últimos frações de segundos da minha vida aqui na terra, para eu entrar na sua glória.
E o que vamos dizer do louvor profético? 1 Crônicas, 1 Crônicas, do louvor profético, capítulo 15, 1 Crônicas, capítulo 15. Não, eu confundi. É 2 Crônicas 20, 19. Segundo Crônicas 20, 19. Fiz um rabisco aqui e confundi ali os... Então se levantaram os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Louvor profético. Então, meu amado, aqui conta a história do rei Josafá, que estava num dilema terrível. Eles iriam ser dizimados pelos inimigos, iam ser mortos, exterminados. Mas o povo começou a louvar a Deus, começou a agradecer a Deus, louvar, sem pedir, sem chorar, sem clamar. Não que fazer isso não deva acontecer, sim, mas tem momentos, o que Deus quer, como o Kennedy ministrou aqui, né? No primeiro dia do Êxodo, pedir, ele até fez uma encenação até engraçada aqui, né? O que Deus quer ver de nós é louvor, gratidão. E o povo aqui estava prestes a ser dizimado, começaram a louvar a Deus pelo livramento que Deus iria dar. Isso é louvor profético, algo que não aconteceu ainda, mas eu começo a louvar a Deus desde já.